Uhum. Assim mesmo esvaziou o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. Graça e paz, meus queridos. Boa noite. Estamos aguardando o pessoal do louvor fazer o contato para nós estarmos iniciando esse momento de adoração, de glorificação e exaltação do nome do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz, gente. Boa noite. Pronto. Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar mais um momento de adoração. Vamos embora. Glorificação do nosso Deus, na verdade. Mas antes disso, nós vamos fazer a leitura de um texto e nós queremos parabenizar todas as mães que estão online neste momento. Que Deus abençoe e que Deus vos conceda a realização dos vossos sonhos, mamães. Só coisa boa na vida de vocês. Então vamos ler o Salmo de número 117. Depois nós estaremos tendo a palavra de oração e os amados estarão com a condução da adoração. Salmo de número 117 diz o seguinte: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar, amados. Bendito Deus, o Pai, Deus de amor, em tua trina e gloriosa presença, o teu povo que se chama pelo teu nome neste momento. Em cada lar, ó Deus, se reúne com atitude de reverência para te prestar, ó Deus, o serviço de culto, louvor e adoração ao teu nome. O que nós rogamos, Pai amado, é que o teu amado Espírito Santo, este em que nós habita, o Espírito da promessa, nos dirija, ó Deus, em todos os momentos nesta noite, e que o Senhor seja exaltado e glorificado. Recebe, Pai amado, a nossa adoração, o nosso louvor como um aroma suave, e manifesta mais uma vez, ó Deus, o teu poder sobre nós, nos falando por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras bendizem o seu nome. E proclamai a sua salvação, dia após dia, anuncia entre as nações sua glória e maravilhas. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
no seu santuário. Alegrem-se, ó céus, terras, cuja alma e sua plenitude, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras bendizem o seu nome. E proclamai a sua salvação dia após dia. Anuncia entre as nações sua glória e maravilhas. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Alegrem-se, ó céus, terras, cuja alma e sua plenitude, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Amém. Grandes são as tuas obras, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Do início, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mais uma vez nós ficamos gratos com a participação de vocês na glorificação a Deus, não é? Deus os abençoe, não é? Forte abraço em todos. Meus amados irmãos, em continuidade a esse momento de adoração a Deus, nós queremos convidar a todos a estarmos fazendo a leitura no livro de Josué, capítulo 24 de Josué, onde nós estaremos fazendo a leitura dos versos 14 e 15. Livro de Josué, capítulo 24, os versos 14 a 15. Nesse mês de maio, é o mês da família. No dia específico de hoje, celebra-se o Dia das Mães. Então, nós parabenizamos e nos congratulamos com todas as mães que estão presentes. Que a boa mão do Senhor se estenda sobre toda a parentela de vocês. E nós estamos sempre falando sobre a temática da família. Então, o texto de hoje, Josué, capítulo 24, versos 14 a 15, que diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento e depois estaremos fazendo a exposição da palavra. Pai amado, em tua trina presença, Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de ti. Teu povo que se chama pelo teu nome neste momento te clama e roga a ti, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito Santo, a fim que nós compreendamos a tua palavra, meu Deus, que possamos aplicar para nossas vidas, em nome de Jesus, para que o Senhor em tudo, ó Deus, em nós seja exaltado e glorificado, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, este que vive e reina para todos sempre. Amém. Mas, irmãos, nós estamos fazendo a exposição hoje desse texto que é extremamente conhecido exatamente pela parte final dele. Não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nosso entendimento acerca da conjuntura atual, nós sabemos que estamos vivendo esse momento de pandemia, as pessoas estão enclausuladas em seus lares devido ao isolamento social, e hoje vem-se um grande, enorme desafio, a convivência familiar. Por que, irmãos, eu digo que isso é um desafio? O contexto social em que nós vivemos, se vocês estão percebendo, valoriza-se muito e com muita força o individualismo como não somente uma proposta de vida, vamos assim dizer, mas isso já está arraigado na nossa própria cultura, como também a gente tem percebido a quantidade de pessoas que estão vivendo sozinhas. A dificuldade de relacionar está cada vez pior. É enorme a quantidade de divórcios que existe em todo o país, como também, se vocês puderem observar, por parte de diversas construtoras, é enorme a quantidade de apartamentos ou flats, né, principalmente o famoso flat hoje, que está sendo construído para pessoas residirem sozinhas. Apartamento de um quarto, de uma sala misturada de estar com jantar, um banheiro e aquele local ali num canto como se fosse a cozinha, um ambiente só para as pessoas estarem vivendo sozinhas. E aí vem o desafio agora dessa pandemia, não é? Onde muitas pessoas que residem em uma mesma casa agora estarem que estar convivendo constantemente 24 horas. E aí vem o grande desafio das relações pessoais. E aqui a gente tem a palavra de Deus nos chamando justamente a atenção, né? Essa última parte. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, independente da situação que nós estejamos vivendo, não deixa de ser real esse compromisso de que todos nós possamos dizer para Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente de circunstâncias ou situação. Mas nós temos aqui Josué, nos versos 12 a 13, se a gente olhar, né, antes desse momento que nós estamos trabalhando com os versos 14 e 15, mas se nós observarmos do verso 2 até o 13º, Josué ele exerceu aqui o seu papel de porta-voz profético do Senhor. Ele está trazendo a palavra do Senhor. Deus fala com o seu povo e faz um resumo da sua história com Israel. É o que fica exatamente muito claro. Mencionando a partir de Tera, pai de Abraão, até este presente momento, narrando tudo o que ele fez pelo seu povo. A partir do verso 14, segue-se então aqui uma exortação do próprio Josué, considerando a profecia do Senhor como fundamento para ele poder dizer com toda clareza esses dois versos. Então, a palavra agora indica a base legal da aliança, no qual a exortação ela deve ser feita. Então, meus irmãos, ele inicia sua exortação: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Mas paramos para pensar e nós avaliamos o que seria essa questão do temer ao Senhor.
quando nós olhamos o livro de 1 Samuel, capítulo 12 e o verso 24, ele diz assim: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Então, em certo aspecto, ao Josué pronunciar essa exortação, agora, pois temei ao Senhor e servir com integridade, irmãos, a gente vê que nos versos anteriores Deus fez um resumo completo de muitas coisas grandiosas que Deus fez com o povo de Israel. Se nós lembrarmos principalmente a situação do Egito, as 10 pragas, a maneira com que Deus se manifestou ali, a travessia do Mar Vermelho aos pés enxutos, e as coisas mais que foram acontecendo, a coluna de nuvem protegendo durante o dia, não é isso? A coluna de fogo protegendo durante a noite, o maná, e Deus mostrando toda a sua forma misericordiosa, graciosa, bondosa de estar lidando ali com o povo. E o povo testemunha, não somente no sentido de ver, mas a testemunha do povo de Deus no sentido da convivência com o próprio Deus, da relação direta com Deus, e tendo esses benefícios e todo esse cuidado da parte de Deus com o povo. Então, tão somente, pois, temei. E as características de temer a Deus aqui, o que Josué esclarece no próprio texto, na própria exortação, é temer, servi-lo com integridade e com fidelidade. E temer, meus irmãos, é algo que é diferente de ter medo. De ter medo. Você tem medo justamente de alguém que lhe pode prejudicar e lhe fazer algum mal. Você tem medo de alguém que possa, por exemplo, bater em você, de lhe prejudicar de alguma maneira. Temor é diferente. Temor, nós estamos exatamente reconhecendo o poder e a autoridade investido daquele sobre nós. E estamos cientes disso por causa da própria relação pessoal. Não foi porque alguém conheceu, mas o temor está baseado na própria relação com aquele que tem o poder e autoridade exercido sobre nós. No caso aqui, o povo de Deus tinha conhecimento exatamente da grandiosidade, do seu poder e como Deus operou no meio do próprio povo, se identificando como o Senhor, como Deus desse povo, nessa relação, nessa aliança que o próprio Deus estabeleceu de maneira relacional com o seu povo. Então nós temos exatamente aqui essa relação de temor que deve ser respondida amoravelmente a ele com serviço, com integridade e com fidelidade. E aí isso nos chama a atenção, que aí nós procuramos aplicar para a nossa própria vida, é como nós, enquanto igreja, como nós, enquanto família, estamos vivendo essa relação com Deus. Nós que fazemos parte exatamente da aliança estabelecida por Deus, da nova aliança estabelecida em Cristo. Então nós paramos para pensar a respeito de como nós estamos vivendo, se de fato nós estamos servindo a Deus com integridade e com fidelidade. E cai sobre nós, homens, que somos líderes das nossas famílias, que somos o cabeça de nossas famílias, essa responsabilidade de nós estarmos conduzindo a nossa família justamente nesse momento difícil, onde, logicamente, muita gente pode estar questionando, inclusive o próprio Deus, questionando justamente a questão da própria fé em si. Mas é bom que se saiba que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. É bom saber que Deus ele sempre desejará o melhor para o seu povo. Até quando Deus exorta, a característica da exortação de Deus era para corrigir o povo, para que o povo se aproximasse mais dele, porque nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Então nós, homens, pais, que estamos liderando as nossas famílias, temos exatamente esse cuidado de que a nossa família venha adorar a Deus, venha servir a Deus com integridade e com fidelidade. Essa é a chamada de atenção, é a exortação que exatamente Josué faz aqui de maneira extremamente enfática para o povo e coloca muito bem qual é a posição que ele tem. Josué esclarece muito bem ao povo, olha, o Deus, nosso Deus,
fez todas essas coisas por nós. Nosso Deus se manifestou dessa maneira poderosa em nosso meio. E estamos aqui na terra prometida. A terra em que nós estamos habitando. Não é? Então, segue-se o texto e ele chama a atenção. Israel deve temer ao Senhor. O temor do Senhor, meus irmãos, é a essência da vida religiosa de todo crente deve ter. O temor do Senhor é a nossa demonstração de reverência, de respeito exigido a todo filho de Deus diante do seu Criador e Salvador. Esse temor é esperado por Deus. Sim, Deus espera que tenhamos de fato esse temor a Ele. Se nós observarmos Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo 10, diz exatamente o seguinte. Deuteronômio 4, 10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos. Então Deus aqui faz que seja lembrado justamente essa perspectiva relacional com Ele para temê-lo. E grande é a preocupação de Deus com a família nesse sentido, meus irmãos. Porque aqui o texto deixa claro, é todos os dias na terra viver e ensinarás a seus filhos. O que é que nós estamos ensinando a nossos filhos? Porque aí cabe da responsabilidade do pai e da mãe a ensinar os seus filhos a aprender o que é temor a Deus. Não sacrifique o professor ou a professora da escola bíblica dominical ou do departamento infantil e não jogue sobre ele a responsabilidade da educação cristã do seu filho. Essa responsabilidade é sua. A primeira é sua. A igreja ela pode contribuir, sim, contribui. Mas lembre-se, 1 hora ou 1h30 no domingo apenas. Quando existem outros trabalhos de pequenos grupos, etc., a edificação acontece também. Mas a educação, parte dos pais, é uma prerrogativa prioritária da parte dos pais, a educação. Então, meus irmãos, o temor de Deus ele deve ser vivenciado com sinceridade e fidelidade. Nossos filhos devem aprender conosco exatamente isso. E aqui vem a ressalva que nós não podemos dizer para os nossos filhos, faça aquilo que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é questão do mundo. O mundo se comporta desta maneira. Porque o ensino com relação aos nossos filhos, essa responsabilidade de estarmos ensinando aos nossos filhos, não pode assumir uma conotação hipócrita, ao ponto de dizer exatamente como eu mencionei, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, é o contrário. Faça o que eu estou fazendo. É desta forma que se ensina o filho a temer a Deus. É como você o teme, seus filhos irão imitar vocês. E aí você vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus amados irmãos, deve ser sem hipocrisia, mas expresso com simplicidade e coração verdadeiro diante de Deus. E assim nossos filhos estarão aprendendo conosco. A questão da integridade que Josué chama a atenção, isso faz nos lembrar aquilo que Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 12. Me chama a atenção esse texto que Paulo diz o seguinte, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então Paulo fala aqui na sua posição de pastor e de pai, porque ele se coloca como pai dos coríntios,
Ele mesmo diz na primeira carta que gerou eles em Cristo Jesus. É assim que Paulo se coloca como pai ou como mãe no texto quando ele conversa com a primeira carta de Coríntios, né? Na sua exposição. Então, é bom que a gente entenda aqui justamente esse posicionamento que Paulo nos chama a atenção da questão do testemunho da nossa consciência. Como está a nossa consciência diante de Deus? Como está a nossa consciência diante de nossa família? Como está a nossa consciência diante da igreja que nós servimos? Como está a questão da nossa integridade, meus irmãos? Avaliemos exatamente o testemunho de nossa consciência, o que é que eles nos fala, o que é que a nossa consciência nesse aspecto nos aponta. Estamos vivendo com a santidade, com a sinceridade para com Deus, não com sabedoria humana, como ensina Paulo, mas por meio da graça. Estamos procurando viver com a nossa família por meio da graça. Estamos mostrando a nossa família, estamos nos comportando também enquanto igreja, que é bom entender que a igreja também é uma família. É um corpo com diversos membros, como também Paulo ele explica isso com muita clareza. E aqui Josué chama a atenção justamente para que estejamos servindo a Deus com essa integridade. E aí chama a atenção para outro aspecto, que é exatamente abandonar a idolatria. E deixa eu esclarecer para vocês uma coisa, irmãos. Idolatria não significa se prostrar diante de algum poste ídolo para adorar. Idolatria é tudo aquilo que você irá valorizar mais do que o próprio Deus. Qualquer coisa na sua vida que eu ou você, se nós substituirmos Deus por qualquer coisa ou qualquer pessoa, isso é idolatria. Isso é idolatria. Então a gente precisa ter cuidado, estarmos vigiando o nosso coração, quem nós estamos amando mais neste momento. E cuidado, que você pode amar demais a sua própria família mais do que o próprio Deus e idolatrar sua família. Temos que vigiar nosso coração, irmãos, e abandonar toda e qualquer idolatria. Então Josué diz o quê? Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e serviram ao Senhor. O que é esse deitai, não é? O profeta Ezequiel, ele deixa isso muito claro quando nós olhamos no capítulo 20 e o verso 18. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Por incrível que pareça, meus irmãos, apesar de Deus ter deixado extremamente claro todos os seus feitos, a partir de Tera, pai de Abraão, que Josué começa a profetizar do verso 2 até o 13º verso desse capítulo 24 de Josué. Apesar de tudo aquilo, ainda o povo tinha uma posição de estar idolatrando coisas em seu coração. Por incrível que pareça, meus irmãos, por incrível que pareça, todo mundo aqui, creio eu, que conhece a história da serpente de bronze, que foi criada naquele momento ali em que muitos estavam sendo picados e estavam morrendo. Então Deus disse para Moisés fazer ali uma serpente abrasadora, bota lá, tal, que ia olhar diretamente para ela com fé, seria curado ali, etc, tal. Então o que é que acontece? O povo ficou adorando aquela serpente. Neustã assumiu uma posição de idolatria e Deus mandou adorar. Qual foi o momento que Deus disse para adorar? E ficaram adorando. Deram até o nome para a bichinha, Neustã. Então o povo de Israel, apesar, meus irmãos, da relação pessoal com Deus,
e que esta geração tinha conhecimento justamente de tudo que os pais viveram, mas os pais ainda, no desvio da conduta, no desvio de sua conduta, idolatrando outras coisas, passaram essas mesmas questões idolátricas, pecaminosas e revoltantes para com Deus para os filhos. Por isso que o profeta, né, Ezequiel coloca dessa forma: não andar nos estatutos dos teus pais, não viver como eles viveram, mas fazer exatamente diferente. Por isso que vem Josué fazer justamente essa observação de abandonar a idolatria, de deitar de fato ali. O Senhor deve ser servido, meus irmãos, com exclusividade. É como Deus ele deve ser servido. E esse serviço envolve lançar fora os deuses os quais serviram os seus antepassados. Não muito diferente somos nós, que precisamos vigiar nossos corações para que não coloquemos as nossas famílias num caminho de idolatria, provocando a ira de Deus. Provocando a ira de Deus, irmãos. Meus amados, a bondade de Deus para com Israel requer uma lealdade exclusiva. Deus ele não divide espaço com nenhuma outra coisa, não. Tenhamos isso em mente. Deus, ele não divide espaço com ninguém. E nós temos justamente essa questão de lealdade, de uma lealdade exclusiva com o nosso Deus, exigida por ele, resumida justamente lá em Êxodo, capítulo 20, onde são apresentados justamente o decálogo, os mandamentos do Senhor. E o verso 3 do capítulo 20 de Êxodo, uma frase curtinha que é suficiente para a gente compreender essas questões. Não terás outros deuses diante de mim. Deus só é ele, o único e verdadeiro. Apenas ele é Deus. Apenas ele é digno de louvor e de ser adorado. Apenas ele e nele, o homem, a alma humana, ela de fato é saciada. Porque fora disso tudo é temporário. Fora disso só existem os falsos deuses. Que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem, que têm boca e não falam. Mas o nosso Deus não. Então nós precisamos ter a consciência de tudo aquilo que se assemelhasse a alguma aliança que não fosse aliança com o Senhor, deve ser proibido. Deve ser proibido. E aí Josué faz a chamada de atenção para a forma com que o povo estava idolatrando. Então ele chama a atenção quando ele menciona o Eufrates e o Egito. O profeta, né, Ezequiel, vamos voltar para o profeta Ezequiel. Ele mostra o outro lado de Israel quando estava no Egito. Sempre nos é falado de um Israel sofredor, de um Israel castigado, de um Israel humilhado. Mas o profeta Ezequiel ele vai descortinar algo aqui que chama exatamente a nossa atenção para a gente compreender como é que o povo de Israel se comportava, né? E mostra que havia idolatria por parte de Israel. Vejamos bem. Ezequiel, capítulo 20, e os versos 7 e 8. Diz o seguinte: então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agradaram. Perdão, irmãos, corrigindo. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações
de que se agradam os seus olhos. E não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Josué era ciente disso. Por isso que está mencionando exatamente o Egito. Ezequiel aqui escancara a posição do povo de Israel. Agora vejam bem. Aí Deus se manifesta, liberta o povo que vê tudo aquilo. Havia razão para o povo estar cometendo ainda o pecado da idolatria? Não, mas veja como é o coração corrupto do homem. Perdão, irmãos. Continuando a adorar outros deuses além do próprio Deus. E essa idolatria, irmãos, persiste durante a peregrinação. Israel foi testemunha das 10 pragas. Como eu já disse, cruzaram o mar vermelho aos pés enxutos. Com tudo isso, a rebeldia ainda morava no coração dos israelitas. Levítico, capítulo 17, e os versos de 7 a 9 diz o seguinte: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Disse-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Vejam a preocupação de Deus constantemente com Israel, se mostrando que é Deus da vida de Israel, seu povo, e veja Israel sendo testemunha do poder de Deus, mas veja o coração corrupto desse povo. Deus é muito severo. Segundo o próprio texto que nós lemos de Levítico, Deus coloca Israel numa posição de prostituta e aos desobedientes só resta uma coisa: a eliminação. Então Josué, ele, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ali na sua posição de profeta, lança sobre Israel justamente uma palavra interessante: a escolha. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais estavam todos mortos, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Escolhei. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Ou seja, não ter firmeza entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. A escolha entre servir o Senhor, irmãos, e servir a todas as outras divindades era real. Essa era a preocupação principal de Josué. Exatamente isso.
No versículo 2 deste capítulo 24, não é? É dito o seguinte: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então Josué tinha essa preocupação. Estava ciente daquilo que ele estava profetizando. Ele tinha esse conhecimento como profeta. Ele sabia que lá atrás, não é? Partindo aí da perspectiva do patriarca Abraão, já haviam cometido esse tipo de erro. E que perdurava até naqueles dias, apesar de toda a manifestação poderosa de Deus no meio do seu povo, cujo nenhum outro Deus conseguiu igualar-se ou imitar. E ainda assim, né? Ainda assim, estava o povo com o coração numa posição de idolatria. E Josué chamando a atenção. Vai servir a quem? Aos deuses dos egípcios, aos deuses dos amorreus. Êxodo 23. Deixa isso claro. Lerei junto os versos 24 e 32 de Êxodo 23, que diz: não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Então está aí sempre a chamada de atenção de Deus requerendo a fidelidade de adoração unicamente e exclusivamente para Ele. Mas aí a gente vê, meus irmãos, o povo de Israel sempre assumindo uma postura de idolatria. Aí você para pensar o seguinte: como Deus é paciente e como Deus é misericordioso. Mas também tem uma coisa que nos chama a atenção: Deus é justo. Deus é justo. Lembremos que aquele povo todinho que saiu do Egito teve um limite da parte do próprio Deus e que muitos morreram e que Deus preservou a outra geração que também estava sendo orientada a não cometer o erro dos pais, porque aqui a gente está lidando com a outra geração. Lembram que os remanescentes da geração anterior foi apenas Josué e Calebe, porque o resto do povo todo morreu. Aqui já é a outra geração. E que Josué já está preocupado e já está agindo, Deus agindo por meio do profeta dele, já está deixando bem claro o que ele fez em toda a história deste povo, para que esse povo não viesse exatamente cometer o erro dos seus pais, o erro da idolatria, para que não acabassem exatamente recebendo a justa ira e punição do próprio Deus, como ele fez com os pais destes que morreram no deserto. Então isso é uma preocupação que todos nós também devemos ter na condução de nossas famílias, na condução da igreja, que é uma grande família, corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor. E volto a frisar e a repetir o cuidado em relação a isso. Irmãos, qualquer coisa, qualquer pessoa que você venha amar mais do que Deus é idolatria. Você pode gostar mais do seu carro, do dinheiro, do seu status. Você pode amar mais a sua esposa, seus filhos. E quando nós fazemos isso, a gente está cometendo o pecado da idolatria.
E Deus é justo. Deus é justo. Deus vai agir, Ele vai intervir. Então a gente deve ser cuidado. Devemos ter muito cuidado. Então aqui a gente tem o Josué refazendo, né? Literalmente aqui nós temos, em diversos termos, a renovação da aliança. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso nos chama a atenção. Então devemos refletir. Nós temos assumido a mesma postura de Josué, porque essas questões agora foram colocadas para nós, para todos nós. E aí a gente precisa pensar, parar e refletir. Tá? A nossa família, como está a nossa família? Como está a sua família? Estamos servindo de fato ao Senhor? Estamos sendo fiéis? Estamos sendo sinceros? A pureza em nossos corações, em estarmos servindo ao Senhor? Porque uma coisa interessante aqui, irmãos, é que os israelitas, eles poderiam fazer a escolha para a plena satisfação do seu coração. Os deuses do Egito ou dos amorreus? Mas Josué, ele quer deixar bem claro para todos que ele e a sua casa servirá a Deus, servirá ao Senhor. Quando nós olhamos Gênesis, capítulo 18, verso 29, diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a sua justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que te tem falado a seu respeito. Então vejam mais uma vez a preocupação do próprio Deus com relação a essa questão de fidelidade, essa questão de guardar o caminho. Né? Então, Josué, meus irmãos, e a sua casa representam a minoria que permaneceria fiel, por incrível que pareça. Então, se vocês continuarem lendo, né, a posterior, os livros que se seguem depois de Josué, vocês vão ver que o povo voltaram para a idolatria. Então, para o cristão, irmãos, a declaração de Josué é um modelo de como alguém pode dar testemunho da sua fé, mesmo quando isso significa posicionar-se contra a maioria. Então esse é um desafio para nós hoje. Não é porque todo mundo faz que todo mundo está certo. É, que nós temos essa desculpa, não é verdade? Mas todo mundo faz. Sim, e todas as pessoas que estão fazendo, essa enorme maioria, estão corretos no que estão fazendo? O que eu quero saber é se é correto fazer. Não é porque as pessoas fazem, é se é correto. Então aqui Josué peitou. Não somente peitou o povo, como ele se colocou na sua posição de profeta e de líder. O que é que ele iria fazer? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixou claro. Deixou claro que ele não seria corrompido. Deixou claro que ele não seria convencido do contrário. Deixou claro que ele lidera, sim, a família dele. Deixou claro, ele é o cabeça da família. E ele tomou uma postura e uma decisão. Então nós somos chamados a atenção hoje exatamente para vivermos essa mesma perspectiva. A nossa posição com relação à nossa família, a nossa posição com relação também à nossa igreja. De servirmos ao Senhor com temor, com integridade e com fidelidade. Que Deus, meus irmãos, nos aplique essa palavra aos nossos corações para o louvor do seu nome. Vamos
orar, irei despedir os irmãos com a bênção e depois darei alguns breves avisos. Pai amado, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, ó Deus, por Tua palavra. O que nós rogamos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos livre, nosso coração, que o Senhor nos livre, ó Deus, de qualquer postura que nós, porventura, venhamos a cometer o pecado da idolatria. Mas que o Senhor coloque em nossos corações o temor a Ti, em uma relação amorável, em uma relação de intimidade, nos mostrando, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor e o Teu cuidado para conosco. Nos ajude, ó Deus, para que nós não venhamos a nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. Mantenha, ó Deus, para o louvor do Teu nome, os nossos pés fixos no Teu caminho, para que tudo na vida de todos nós, como uma grande família, corpo de Cristo, o Senhor seja exaltado e glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, as inefáveis consolações, a comunhão e o poder do amado Espírito Santo de Deus, sejam com todos os amados irmãos e irmãs, e com todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Nós agradecemos, meus amados irmãos, a presença de todos vocês, que a boa mão do Senhor esteja sobre todas as mamães e toda sua parentela, que Deus vos conceda a realização de vossos sonhos. Irmãos, nós queremos informar aquilo que sempre estamos reiterando, não é? Não deixem, por favor, de participar e contribuir com a Cesta do Amor, não deixem de estarem contribuindo também com seus dízimos e com as suas ofertas, porque nós temos compromissos que precisam ser saudados, não é? Mês passado a gente teve algumas dificuldades, mas nós acreditamos que Deus há de suprir toda a necessidade do seu povo. Então nós estamos sempre reiterando a necessidade da contribuição, né, com a Cesta do Amor, que é a arrecadação de alimentos que está sendo feita, para nós estarmos ajudando os irmãos que são autônomos, que não trabalharam durante o mês de abril, então não receberam nada. Não é? Alguns estão procurando o auxílio do governo, mas quem tem uma família grande isso fica difícil. Quem paga aluguel também, isso acaba não sendo suficiente, ajuda, mas não é suficiente. Mas aí a igreja é conclamada a exercer o seu papel, né, como igreja, o exercício do amor fraternal, né, desse cuidado amorável que precisamos ter de um para com os outros. O amor é demonstrado nas ações. Então, entre em contato com o diácono Aloísio, ok? Se você está na posição de risco, então, por favor, não saia de casa, ok? Não saia de casa, entre em contato com alguns dos diáconos ou com alguns dos auxiliares da diaconia que passa na sua casa, que pode pegar a sua oferta de alimento, não é? A sua oferta financeira, pegar o seu dízimo também. Tá certo, irmãos? É importante que a gente sempre, antes de fazer a oferta de amor, né, com o gênero alimentício, é bom entrar em contato com o Aloísio para saber se existe alguma necessidade maior de um outro tipo de alimento, né? Porque às vezes acontece de sobrar um, faltar outro, e a gente, há um tempo atrás, distribuímos um papelzinho que foi dado a cada irmão, para o irmão estar contribuindo com aquele tipo de alimento. Lógico que você pode contribuir além disso, tá certo? Você pode fazer isso. E nós também estamos disponibilizando, irmãos, 2 contas, não é? De 2 irmãos da igreja, porque se você teme ir no banco, sacar dinheiro, essas coisas que está bastante complicado, principalmente quem tem conta na Caixa, então nós disponibilizamos 2 contas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, a gente pode fornecer a você, ou fale conosco aqui pelo direct, aqui no Instagram, e a gente pode repassar para você, ok? Que Deus continue abençoando todas as mães. Mais uma vez, nós felicitamos a todas. Que Deus vos conceda a todos nós, irmãos, né, enquanto família, uma semana de paz, uma semana tranquila. E vamos estar orando, né, para que Deus venha intervir em meio a isso tudo, essa relação avassaladora da Covid-19. Né? Que Deus os abençoe. Graça e paz.